Eu esperei muito tempo para poder gravar esse vídeo para realmente fazer um panorama geral do que aconteceu. Depois dessa mega operação no Rio de Janeiro, envolvendo uma operação policial contra o tráfico de drogas, contra facções que dominavam boa parte de territórios estratégicos no estado, na cidade do Rio de Janeiro, né? Simplesmente observei toda a movimentação ideológica em torno disso. E era de se esperar que a gente ia simplesmente verificar militantes na internet defendendo bandido descaradamente, pessoas que não são cristãs querendo arrotar o que é cristianismo para os cristãos, dizendo que devemos ter compaixão com bandidos que simplesmente apontam fuzis nas nossas cabeças, e também, por outro lado, especialistas de apartamento, supostos especialistas em segurança pública, até mesmo uma viralizou de cabelo vermelho, querendo comentar a estapafúrdia de que um membro de facção criminosa que porta um fuzil pode ser muito bem neutralizado com a pedrada na cabeça, que ele é completamente inofensivo. Vejam só, pessoas, que absurdo essa mulher falou, conforme esse trecho aí no vídeo. Fica ostentando fuzil, que, como eu falei, tem baixo rendimento criminal. Não, o criminoso está com o fuzil na mão, ele é facilmente rendido por uma pistola, até por uma pedra na cabeça. Enquanto ele está tentando levantar o fuzil e colocar o fuzil para atirar, alguém joga uma pedra e já derrubou o sujeito. Sim, essa especialista em segurança pública que foi convidada para um jornal comentou essa atrocidade em rede nacional. Então a gente precisa se perguntar até onde vai a responsabilidade dos intelectuais na nossa sociedade. Como existe uma militância esquerdista que passa a mão na cabeça de bandido e ainda arrota suposta moralidade contra cristãos, né, ignorando completamente que o Deus cristão defende a misericórdia, mas também a justiça, e que a misericórdia alcança aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, e que a igreja, assim, a Igreja Católica, o cristianismo, defende os princípios da legítima defesa. Vamos discutir todas essas questões aqui nesse vídeo? Então seja bem-vindo ao meu vídeo, me chamo Felipe Altamir, sou formado em Direito e especialista em Sociologia, História e Filosofia, e se esse vídeo foi interessante para você, eu peço o seu like e que se você se inscreva e também ative o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo. Eu sempre comento assuntos assim por aqui, sobre filosofia, ciência política, economia e tudo que você possa imaginar. Então não deixe de se inscrever e de acompanhar esse meu canal. Centenas de criminosos fortemente armados, portando fuzis, granadas e domínio territorial ostensivo na cidade do Rio de Janeiro, né? Do outro lado, policiais que arriscaram a vida entrando num ambiente de guerra e no conforto dos estúdios, um especialista de cabelo vermelho e lentes grossas dizendo que esses criminosos eram inofensivos, né? Parece piada, mas isso daí não é novidade nenhuma. A gente sempre tem a base militante da esquerda passando mão na cabeça da bandidagem, que, segundo os teóricos marxistas, é o lumpen proletariado, né? Seria aquele proletariado que funciona como braço de guerrilha revolucionária para desestabilizar a sociedade burguesa e assim contribuir para a revolução. E de outro lado também temos os especialistas, né? Que, segundo o próprio Thomas Sowell, é a classe intelectual, por mais que ela influencie as políticas públicas, modula o pensamento da sociedade, modula a própria cultura, ela não é responsável pelas consequências desastrosas das ideias erradas que ela mesma defende. Ou seja, sempre temos especialistas que não são especialistas em prática de segurança pública querendo ditar como um soldado, como um policial, como um delegado deve operar dentro de uma operação prática, né, que nunca ouviu um tiro na sua vida, que nunca segurou uma arma na sua vida. E por outro lado também temos ideias desastrosas que influenciam essa mentalidade. E também, para provar como esses intelectuais são completamente encastelados, esses militantes são completamente apartados e vivem numa bolha, né, saiu uma pesquisa recente comprovando que boa parte da população apoiou essa operação policial, que resultou em 120 baixas de criminosos de facções criminosas e apenas 4 baixas por parte dos policiais, inclusive que descansem em paz, devemos rezar pelos familiares e pelas almas que lutaram nessa operação. Simplesmente boa parte da população do Rio de Janeiro, além de apoiar essa operação policial, a pesquisa constatou também que os moradores das regiões periféricas, das regiões que foram dominadas pelo tráfico, em 80% apoiam a operação policial. Ou seja, a gente vê que existe uma bolha esquerdista encastelada, simplesmente ignorando que o próprio público que ela diz defender apoiou a operação policial. Eles se dizem defensores dos marginalizados, dos mais pobres, quando na verdade aquele que é pobre, que mora na favela, apoia a ação policial, detesta bandido, detesta facção criminosa e que, venhamos, né, não se trata somente de tráfico de drogas, se trata de dominação territorial, ou seja, facções criminosas que agem como milícias, que dominam os territórios, que simplesmente
tentam extorquir os moradores, os comerciantes locais, que simplesmente vendem gatunete, vendem todo tipo de serviço também que se estende aos moradores, e os moradores são obrigados a contratar serviços de facções criminosas. Ou seja, não se trata somente de comércio, mas de dominação territorial. A realidade é que o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, a capital também, simplesmente é um narco-estado. Existem estados paralelos competindo com o estado oficial, né, do Rio de Janeiro por domínio de território. É uma realidade de guerra. E como eu falei aqui para vocês, o próprio Thomas Sowell, na sua obra Intelectuais e a Sociedade, ele analisou, assim, ele fez um raio-x de como funciona o modus operandi da classe intelectual irresponsável, né? Toda essa mentalidade a favor da bandidagem, que dá respaldo para as facções criminosas, inclusive respaldo ideológico, sempre vem da ideia progressista da esquerda de defender a bandidagem como vítima da sociedade. Porque para o esquerdista, né, aquele que é bandido, ele o é por influência externa, por causa da inaptidão do Estado de fornecer o básico para aquela pessoa. O que é uma ideia completamente errônea, é um besteirol, é uma ideia inclusive elitista, que diz que simplesmente todo aquele que é pobre e desfavorecido tem uma propensão à criminalidade, o que não é verdade. Se isso fosse verdade, não existiria crime de colarinho branco, não existiria criminoso que é político do alto escalão da sociedade. Ou seja, a criminalidade está presente em todas as classes sociais e não existe desculpa para isso. Mas além disso, o Thomas Sowell ele simplesmente fala também, ele faz uma reflexão importante de como políticos, né, e como intelectuais da sociedade, principalmente da Europa durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, simplesmente influenciaram ideias completamente genocidas que tiveram, assim, consequências catastróficas para a sociedade e simplesmente saíram ileso, né? Ele dá exemplo de Sartre, de Simone de Beauvoir, de pensadores da esquerda que apoiavam, por exemplo, o regime soviético, que massacrou mais de 20 milhões de pessoas e que simplesmente saíram ilesos, não foram responsabilizados pelas suas ideias que influenciaram, né, o apoio a essas ditaduras genocidas que dominaram a Europa no século XX. Ou seja, ele faz uma reflexão profunda e importante. Um engenheiro, por exemplo, quando ele simplesmente projeta um prédio e esse prédio, por erro estrutural de cálculo de engenharia, acaba caindo, por exemplo, né, a empresa de engenharia responsável por esse desastre vai ser responsabilizada juridicamente pelas suas ações. Ou seja, a imperícia de um determinado profissional que acaba afetando a vida das pessoas, ele é simplesmente responsabilizado, mas a classe intelectual que simplesmente propaga ideias completamente desastrosas, completamente errôneas e que simplesmente influencia até mesmo o surgimento de novas ditaduras e de novos desastres políticos e sociais, não é responsabilizado igualmente como um profissional da engenharia, por exemplo. Ou seja, ele faz uma reflexão até onde vai o poder das ideias errôneas dos intelectuais e até onde a gente pode responsabilizá-los também. E é interessante que nesse livro também ele faz certas reflexões sobre o distanciamento que existe entre os intelectuais e a sociedade, né? Ou seja, o poder da sabedoria popular versus o poder da sabedoria conquistada de forma encastelada pelos ditos intelectuais que não tem tato com a realidade, né? E ele acaba também discutindo casos semelhantes que foram discutidos na Suprema Corte Americana, querendo simplesmente deliberar sobre a procedência de operações policiais, né? E ele fala simplesmente das influências, né? Como é difícil você estar na pele de um policial, como é difícil você estar no meio de uma operação, com adrenalina no máximo, tendo que agir com frieza, tendo que agir com cálculo, tendo que lutar pela sua própria sobrevivência também, e como os encastelados da Suprema Corte não fazem ideia do que isso significa, simplesmente querendo deliberar se aquilo foi certo ou não, se aquilo foi excessivo ou não, se a legítima defesa foi desproporcional ou não. Também me faz lembrar daquele caso bizarro, né, do cunhado da Ana Hickman, que agiu bravamente, que simplesmente repeliu um psicopata que queria assassinar e seja lá o que for contra a Ana Hickman. Ele conseguiu repelir o ataque, neutralizar, pegou a arma do cara, matou o cara, e mesmo assim ele foi julgado pelo Ministério Público por excesso de legítima defesa. Ou seja, a gente tem aí burocratas que simplesmente vivem num ar-condicionado com seus cargos públicos, querendo julgar dentro de uma corte se um cara que agiu de forma legítima para proteger quem ele ama, simplesmente agiu com excesso ou não, no calor do momento. O cara nunca passou por isso na vida dele, querendo julgar se o cara agiu certo ou não, no calor do momento ali, de simplesmente proteger uma pessoa que ele ama. Um caso simplesmente bizarro, e graças a Deus ele foi absolvido da acusação. Então todo esse caso da mega operação no Rio de Janeiro que aconteceu, ele só mostra o distanciamento, o hiato que existe entre a classe intelectual e a sociedade civil, né? Em que inclusive ela diz representar e defender essa classe, que não defende merda nenhuma.
Inclusive também o distanciamento prático, né? A falta de tato com a realidade, né? Como esses intelectuais do conforto de suas casas, dos seus apartamentos, no ar-condicionado, querem discutir operações táticas policiais. Você sendo um especialista em segurança pública, né? Inclusive muitos defenderam, nossa, ela é uma intelectual gabaritada, ela tem formação na USP em segurança pública. Pessoal, formação intelectual e acadêmica não diz necessariamente que você deve arbitrar e deliberar sobre situações mais práticas. Você pode até mesmo analisar e se debruçar sobre dados de segurança pública e discutir políticas públicas que podem direcionar uma melhoria da segurança pública ou não. Agora, você querer deliberar o que um policial deve fazer numa operação de guerra, sendo um intelectual e um acadêmico que nunca escutou um tiro na sua vida, pelo amor de Deus, né? E claro, né, diante disso tudo, além dos impropérios, né, proferidos pelos militantes, pelos ditos intelectuais que nunca ouviram um tiro de fuzil nas suas vidas, a gente simplesmente vê a conveniência dos intelectuais de esquerda, dos militantes de esquerda, querendo dizer para o cristão como ele deve encarar essa operação, dizendo que é insensibilidade, que deve ter compaixão, que Jesus Cristo ensinou misericórdia. Mas a verdade é que o cristão católico não é insensível à dor, mas também não é ingênuo diante do mal, né? A igreja sempre ensinou legítima defesa como princípio moral. Quando a vida inocente está em risco, o uso proporcional da força é simplesmente justo. E no caso do Rio de Janeiro, pessoal, o que a gente viu foi simplesmente guerra, tá? Né? Guerra contra facções, contra o domínio territorial, e nesse tipo de situação é válido sim usar o princípio da legítima defesa e da guerra justa contra aqueles que ameaçam a integridade física e a vida de outras pessoas, de vidas inocentes, né? Então muitos confundem misericórdia com complacência, né? Mas a misericórdia de Deus anda junto com a justiça, não contra ela, né? Ela alcança o arrependido, não um perverso que escolhe o crime e vive de destruição dos outros, tá? O cristão deve rezar pelas almas, inclusive daqueles que morreram, mas também honrar a coragem dos que se arriscaram para fazer essa operação acontecer. A paz verdadeira, inclusive, só nasce onde o mal é contido e a justiça é respeitada. Então essa é a verdade, pessoal. Não dê ouvidos para esses militantes de esquerda de conveniência que querem ensinar cristão como ser cristão, né? Então é só impropério, esse pessoal não sabe de nada de cristianismo, e todo cristão que se preze simplesmente comemora quando a justiça é feita. Não comemora a morte dos outros, mas comemora que o mal foi repelido, o mal injusto contra aqueles que são inocentes. E essa é a verdade, assim como o cristão deve encarar toda essa operação. Então, se você achou esse vídeo interessante, você concorda comigo ou não discorda, né? Então, se quiser deixar o seu comentário abaixo, discordando respeitosamente, vou ler todos os comentários. Então, o que é que você acha disso? Qual é a sua visão a respeito de toda essa operação e como a gente deve encarar ela, né? Então, se você achou esse vídeo agregador para você, eu peço mais uma vez que você curta, se inscreva no canal e me acompanhe aqui sempre que eu comento sempre esses casos, comento de filosofia, de fé católica e muito mais. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.